Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui a nossa aula de sexta-feira, né? Na aula de quarta nós fizemos uma introdução a essa parte de análise assintótica, mas no sentido de uma motivação, né? Do porquê utilizar essa parte de análise assintótica, que nós vamos ver matematicamente falando, né? Lá na aula de quarta nós vimos, claro, parte de alguns exemplos, né? Que eu peguei, que numa função matemática a gente pode considerar apenas o fator de mais alta ordem, né? Aquele que mais contribui para o crescimento da função. E aqui a gente vai mostrar que, matematicamente falando, né, não apenas com exemplos, lá eu peguei apenas exemplos para mostrar, né, aqui vamos definir formalmente que de fato isso a gente pode fazer isso, beleza? E mas antes, pessoal, antes disso, eu vou fazer só umas pequenas lembranças da cadeira de cálculos que vocês devem ter feito, fizeram, né? Lembranças boas, né? Mas são coisas bem simples mesmo. A gente não vai entrar em nada mais avançado de cálculo não, tá? Primeira coisa que eu quero enfatizar aqui, que nós vamos utilizar esse conteúdo de análise assintótica, ou notação assintótica, que nós vamos trabalhar sempre com funções positivas, né? Ok? Isso está de acordo com isso se casa bem direitinho com a análise de complexidade de algoritmo, porque um algoritmo não vai ter um tempo de complexidade negativo, né? Então, primeiro aqui, ó, dado duas funções f de n e g de n positivas, ok? Aí, vamos supor que nós temos essa situação aqui, f de n dividido por g de n. E eu gostaria de saber qual o comportamento dessa f de n sobre g de n quando o valor de n tende ao infinito, né? Ou seja, só lembrando, pessoal, na aula de quarta nós falamos, né, que nós estamos trabalhando ou nos focando na questão dos extremos, né? Ou seja, no melhor e pior caso, principalmente no pior caso, e quando nós estamos trabalhando com valores de n bem grande, né? E o n grande, nós aqui vamos trabalhar quando o n tende ao infinito, ok? E qual é o valor desse limite, né, quando o n tende ao infinito? Então nós vamos ver que nós temos três resultados possíveis, né, que é esse limite ser infinito, zero e uma constante positiva. Mas vamos ver quais são as situações, quais são os cenários que cada um desses três resultados pode ocorrer, certo? Então vamos lá. Quando é que esse cara daí, o limite de f de n sobre g de n quando o n tende ao infinito, ele é infinito, tá? Quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando f de n cresce mais rápido do que g de n. Ou seja, quando o f de n cresce mais rápido do que g de n, ou seja, a ordem de crescimento de f de n é maior do que de g de n, esse limite vai tender ao infinito. Ok, pessoal? Um exemplo, f de n for n ao quadrado e g de n for uma função linear. Então, à medida que o n cresce e tende ao infinito, esse cara aqui o limite desse cara vai ser o infinito. Ok, pessoal? E quando é que esse limite vai ser igual a zero, professor? Esse limite vai ser igual a zero quando acontecer o contrário, né? Quando g de n cresce mais rápido do que f de n. Quando o g de n cresce mais rápido do que o f de n, essa fração ele vai tender a zero quando o n tende ao infinito, tá? Mais uma vez, o limite para funções positivas, tá certo? Funções positivas, ou seja, f de n vai ser sempre positivo, ok? E considerando também, né, a situação de que o f de n e o g de n eles crescem em função do n, né? À medida que o n cresce, essas funções também crescem, ok, pessoal? E a outra vai ser quando esse limite é uma constante, que é exatamente quando f de n e g de n crescem com a mesma velocidade, ou seja, eles têm a mesma ordem de crescimento, dependendo das constantes que são multiplicadas por essa ordem de crescimento, tá? Então aqui, quando a ordem de crescimento de f de n é maior do que g de n, aqui quando a ordem de crescimento de g de n é maior do que f de n, e aqui quando elas têm a mesma ordem de crescimento, ok, pessoal? É só isso daqui que eu preciso, que nós vamos utilizar
na notação assintótica. E pessoal, se a gente permite que eu ficar mudando aqui de PowerPoint para o PDF aqui, ok? Então vamos lá. Eu aqui, utilizando toda aquela filosofia que do nada se constrói, né? Tudo se copia, né? Não, tudo se utiliza, né? Tudo se reconstrói e tal, tal. Vou utilizar aqui o slide do professor Cid, lá da USP, né? Vou aproveitar alguns slides dele sobre essa parte de notação assintótica. Okay? E alguns outros slides futuramente vou estar utilizando dele também. Mas vamos lá, pessoal, vamos lá. Nós temos aqui, primeiro, vamos lá, essa notação assintótica, como eu falei, pessoal, a ideia dela é a gente poder representar o tempo computacional, a complexidade de algoritmo em função de apenas um fator. Nós vemos lá que esse fato, normalmente a gente vai trabalhar com um fator de mais alta ordem. Okay? Mas a pergunta é, professor, o senhor pegou lá exemplos, né? E funcionou para aqueles exemplos. Acho que foi uma função quadrática, né? Era n ao quadrado mais 6n mais 4, se eu não me engano. Mas será que isso é verdadeiro para qualquer função, né? E aí essa análise, essa notação assintótica, ela vai nos dar esse respaldo matemático. Que isso sim, isso aí é possível, tá? Isso a gente pode fazer isso, a gente pode fazer essa redução para que nós possamos olhar apenas para o fator de mais alta ordem e mais do que isso, né? Gostaríamos de não apenas dizer assim, a minha função de complexidade é n ao quadrado, mas passar mais informação do que apenas o fator de crescimento dessa função. E aí, essa notação assintótica, a gente vai ver três, né? Que é o O grande, o ômega e o teta, tá? Elas, na verdade, vão estar muito relacionadas ao cenário do pior e melhor caso, tá? E aí é que vai estar essa coisa a mais de dizer, o tempo de complexidade do meu algoritmo n ao quadrado, ele vai ter algo a mais, já poder dizer o seguinte, dizer se é no pior caso ou no melhor caso, tá? Primeiramente, essa classe O grande, né? A classe O, tá? O grande, não precisa O grande, é O, tá? Essa classe O grande aqui, pessoal, o O, né? É o seguinte, vamos lá. Quando é que nós dizemos que uma função f de n, aqui ó, f de n, ela está contida nessa classe O de g de n, tá? Essa classe O de g de n na verdade é um conjunto onde os elementos desse conjunto são funções f de n e uma função f de n vai estar contida nessa classe O de g de n quando acontecer essas situações aqui, ó. Existem constantes positivas c e n0, ok, ó. E constantes positivas, é importante. Tal que, olha aqui, ó, f de n é menor ou igual a c de g de n para todo n maior ou igual a n de 0. Só lembrando, pessoal, aqui nós estamos considerando, a notação pode considerar que as funções aqui são funções positivas, como eu falei no slide passado, nós estamos trabalhando com funções positivas, ok? Então, por isso que aqui tem essa condição também, ó, f de n tem que ser maior ou igual a 0, isso aqui tem que acontecer. Para n a partir de n0, tá? Isso aqui. Então, essa condição aqui, se f de n satisfazer essa condição aqui, certo? Então, eu posso dizer que f de n pertence à classe O de g de n. Ou seja, existe uma constante positiva c, e essa desigualdade aqui é verdadeira, para todo n a partir de n0. Ok, pessoal? Então, isso aqui é a notação O grande, tá? E aí, com essa notação O grande, eu posso dizer, né, tem um valor, tem um significado, tem mais informação do que apenas dizer que o tempo de complexidade da minha função é n ao quadrado, né? Porque aqui a gente vai provar que de fato, né, essa minha função f de n, no caso, ela é menor ou igual a essa função g de n, tá? É exatamente, eu vou até botar aqui, ó. Esse aqui já era o exemplo aqui, ó. Então, aqui está dizendo o seguinte, ó. Informando dizendo que f de n pertence ao g de n, tá? Quando f de n cresce tão rapidamente quanto g de n.
Aí vem aquela questão lá da função que eu mostrei, né? N ao quadrado mais c de n mais 4, né? E a outra era n ao quadrado. Aí a gente fala, a gente ignora todos os fatores de baixa ordem, né? No caso foi 6n e o mais 4. E nos focamos apenas no fator de mais alta ordem. Aqui está mostrando que sim, a gente pode fazer isso. Onde o f de n seria aquela função n ao quadrado mais 6 de n mais 4. E o g de n seria um n ao quadrado. Então aqui nós provamos que sim, a gente pode desconsiderar os fatores de baixa ordem e nos focar apenas no fator de mais alta ordem, que no caso lá era um n ao quadrado. E aqui nós provamos matematicamente que isso pode ser feito, claro. Ou seja, que essa função f de n ela vai crescer tão rapidamente a partir de um certo valor de n0. Ok, pessoal? E aqui eu tenho um exemplozinho graficamente mostrando isso. Que é essa aqui, ó, nós temos a função g de n multiplicado pela essa constante c. E repare que esse fator aqui é o n0, tá, pessoal? Aqui, ó, esse nzinho aqui é n0, tá? Antes de n0, essa função f c de g, c vezes g de n, né? Ela pode estar abaixo da função f. Okay? O importante é que a partir desse n0 que eu selecionar, essa minha função f sempre vai estar abaixo da função c multiplicado por g de n, tá? Ou seja, esse c de g. Isso daqui, ou seja, em outras palavras, a gente pode dizer que eu garanto, né, que a minha função f ela não vai crescer acima da minha função g. Então, consequentemente, eu posso, ao invés de utilizar a minha função f, eu utilizo a minha função g. Mais precisamente, eu utilizo O de g. Então, vamos supor, f de n representa o tempo computacional do meu algoritmo, a complexidade do meu algoritmo. Só que ao invés de utilizar a minha função f, né, que tem vários fatores, linear, quadrática, etc., nós vamos utilizar a notação O de g de n. Tá? Então, a complexidade do meu algoritmo é O de n ao quadrado. Porque você está dizendo, olha, essa minha função, talvez ela cresce tão rapidamente quanto uma função quadrática. Tá? Exatamente a minha função f aqui, ó, ela cresce tão rapidamente. Então, eu garanto que, quando eu falo que o meu algoritmo tem complexidade O de n ao quadrado, eu garanto que em nenhum momento o meu algoritmo vai ter uma complexidade acima desse n ao quadrado, tá, pessoal? E aqui eu coloquei isso está relacionado ao pior caso, porque você está substituindo a sua complexidade, a sua função f. Repara que essa função f, mas não isso, essa função f é aquela função que você encontra direitinho toda a quantidade de operações, aquelas operações fundamental que nós estamos considerando, que é as 4 operações básicas em comparação. Nós descartamos aquela função que me dá exatamente quantas operações básicas, eu estava procurando essa palavra, operação básica, não é fundamental não. Quantas operações básicas o meu algoritmo executa, e nós substituímos por um limite superior. Só que esse limite superior eu garanto que ele representa exatamente o teto da complexidade do meu algoritmo. Certo, pessoal? E isso está relacionado ao pior caso. Então, nós descartamos aquela função que nós calculamos lá, que me dá exatamente a quantidade de operações básicas, e nós substituímos pelo um limite superior, utilizando a notação O. Okay? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, é o seguinte, eu vou passar aqui, eu não, se me permitir, como eu falei, a gente vai ficar, eu até vou botar assim, ó. Vamos lá, vou ficar mudando assim, só um instantezinho, testando. Ok. Eu fiz alguns exemplos aqui, para a notação O. Vamos supor aqui, ó. Essa função TN é a função de complexidade do meu algoritmo. 2n ao quadrado mais 30n mais 400. Okay? Aqui ele representa exatamente quantas operações fundamental esse meu algoritmo vai executar para uma instância de entrada n. Okay? Só que aí eu não quero mais ficar trabalhando com essa função exatamente do jeito que está aqui. 2n ao quadrado mais 30n mais 400. Eu quero representar essa complexidade do meu algoritmo em função dessa notação O, tá? Ou seja, eu quero dizer, a complexidade do meu algoritmo é O de n ao quadrado, ok, pessoal? Ou seja, eu garanto que esse cara daqui, ele cresce tão rapidamente como a função n ao quadrado, O de n ao quadrado.
Mas será, professor, porque aqui eu tenho mais 30n mais 400? Como é que a gente garante que a gente pode substituir toda essa função completamente só por n ao quadrado? E aí que entra a notação assintótica O, né? Que a gente tem que provar o seguinte, ó, existe constantes positivas C e n0, tal que isso daqui, ó, é menor ou igual a c de n ao quadrado, né? Isso aqui maior ou igual a zero, a partir de n para n maior ou igual a n0. Eu tenho que mostrar isso. Se eu mostrar que existe essa constante c positiva e n0 positivo, né? Eu posso substituir isso daqui e dizer, ó, descarto isso daqui, descarto até essa é O de n ao quadrado, tá? E aí nós vamos mostrar matematicamente que é possível fazer isso, indicando quais são essas constantes, tá? C e n0, porque tem que indicar, não é só dizer, ah, é verdadeiro, não. Verdade prova. Como é que a gente prova? Mostrando essas constantes C e n0. Não só mostrando os valores, mas mostrando de onde a gente tirou esses valores, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar aqui é esse cara daqui, ó. Essa função é maior ou igual a zero. Isso daqui, não precisa nem dizer, né, pessoal, que isso aqui é verdadeiro para n a partir de 1, né? E fica até simples, né? Ou seja, esse cara aqui vai ser c maior ou igual a zero para n maior ou igual a 1, ok? Então, essa primeira parte aqui que nós temos que mostrar, né, na verdade, nós temos que mostrar, encontrar para qual valor de n isso aqui vai acontecer. No nosso caso aqui é para n a partir de 1, tá? Vai ter outros exemplos que eu vou mostrar que não vai acontecer para n a partir de 1, tá? Mas tem que mostrar para qual valor de n esse cara aqui vai ser positivo. Ou melhor, maior ou igual a zero. É positivo, maior ou igual a zero. Ok? Aqui, n maior ou igual a 1. Beleza. Agora, o que a gente tem que mostrar, professor? Aqui o restante aqui, ó. Aqui, ó. Inicialmente, eu poderia dizer que, professor, por esse lado daqui, ó, esse lado esquerdo aqui da desigualdade, o meu n0 seria 1. Tá? Mas só que a gente vai olhar agora o lado direito. Aí a gente vai comparar aqui para o lado direito e para a escolha do C, se o n0 também pode ser 1. Tá? Agora, do lado direito, nós temos que encontrar essa constante C. Que constante C é essa que garante que esse cara daqui vai ser maior ou igual a esse cara daqui? Que constante C é essa? E aí, pessoal, tem algumas formas de fazer isso, e eu vou mostrar essas formas. Tem alguns artifícios mais rápidos, mais simples, né? E repare, aqui, inicialmente, nós estamos preocupados para uma constante positiva C, e para um valor n0 qualquer, entendeu? Então, repare, vocês vão concordar comigo aqui, o primeiro artifício bem simples de encontrar esse C é isso daqui, ó. Vocês concordam que essa minha função 2n ao quadrado mais 30n mais 400, ela é menor ou igual a 2n ao quadrado mais 30n ao quadrado mais 400n ao quadrado? Isso para n maior ou igual a 1? Vocês concordam que isso aqui é verdadeiro? Não. Olha aqui, ó. Aqui é 30n. Eu substituí por n ao quadrado. Aqui é só 400. Eu substituí por n ao quadrado. E com isso daqui, eu garanto que esse lado daqui é maior ou igual lado da esquerda, né? Na verdade, maior ou igual, porque para n igual a 1, esses caras vão ser exatamente igual. E mesmo que para n igual a 1, esses caras não fossem iguais, né? Não estaria errado você colocar menor ou igual, né? Beleza, pessoal? Mas aqui, para n igual a 1, esses caras vão ser iguais. Mas a partir de n igual a 2, a gente observa que esse cara vai ser estritamente maior. Mas nós precisamos só menor ou igual. Isso aqui é verdade, para qualquer valor de n maior ou igual a 1. Consequentemente, eu fazendo aqui, ó, as separações daqui, eu tenho que a minha função f de n é menor ou igual do que 432 vezes n ao quadrado. E aí eu encontrei a minha constante C. C é igual a 432 para n0 igual a 1, porque repare, ó, esse cara será positivo para n maior ou igual a 1. E eu encontrei o meu C para n maior ou igual a 1. Então, o meu n0 é quanto? É 1. E a minha constante C é 432. Então, a partir de n igual a 1 e a minha constante C é 432, esse cara aqui é maior do que esse cara daqui. Perfeito, pessoal? Isso aqui, consequentemente, mostra que essa minha função O, essa função t de n, ele é O de n ao quadrado, tá certo, pessoal? Isso aqui já mostraria que essa minha função t de n, que representa a complexidade do meu algoritmo, ela está na notação O de n ao quadrado. Ela é limitada superiormente pela função quadrática, a partir de uma constante, no meu caso, que é a constante C432.
Mas a pergunta que eu faço é, será que essa constante C não está muito esticada não, professor? Será que não tem uma constante menor? Bom, vamos lá. Eu vou mostrar um outro artifício, né, que vai encontrar uma constante C um pouco menor do que essa. É vocês observarem o seguinte, ó. Repare o seguinte, pessoal. Para n a partir de 30, certo? Essa minha função t de n é menor ou igual a 2n ao quadrado mais, ó, n vezes n, né? E n vezes n. Ok, pessoal? Repare que aqui eu estou considerando n maior ou igual a 30. Professor, de onde o professor tirou esse n maior ou igual a 30? Dessa constante aqui, ó. 30n. Okay? Para qualquer n menor do que 30, esse fator aqui, 30n, vai ser maior do que n vezes n. Ok, pessoal? Qualquer n menor do que 30, evidente, né? Porque aqui é 30n. No caso, ficar, por exemplo, o n igual a 29, que vai ficar 30 vezes 29, e aqui vai ficar 29 vezes 29. Então, esse fator aqui vai ser menor do que esse. Mas a partir de n igual a 30, esse fator é menor do que esse daqui. Consequentemente, por causa disso daqui, ó, esse cara vai ser maior. Mas não só por causa desse cara, mas desse aqui ó, também. Ó. Como esse cara aqui é uma constante 400, para n a partir de 30, esse cara é 900, então esse fator também vai ser menor. Então foi por isso que eu tirei esse 30 aqui. Ó. Olhei para esse cara daqui e eu sei que a partir de n igual a 30, esse fator aqui, ó, esse fator vai ser menor do que esse, e esse fator aqui vai ser menor do que esse. Como esses daqui são iguais, consequentemente, esse lado é menor ou igual a esse lado aqui. Ok, pessoal? Isso para n maior ou igual a 30. E aí, fazendo as contas aqui, eu tenho que a minha função de complexidade ela é menor ou igual a 4n ao quadrado. Então, eu sei que essa minha função é menor ou igual a 4n ao quadrado para n a partir de 30. Tá? Bom, daqui eu encontrei que o meu n tem que ser 1, a partir de 1, para ser esse cara positivo, né? Melhor, esse cara vai ser positivo para n igual a 1, né? E aqui eu descobri, para essa minha constante C igual a 4, que o meu n tem que ser a partir de 30. Bom, aí eu vou pegar o maior dos dois, né? No caso, o n0 vai ser 30. Então, aqui é um outro artifício rápido de você encontrar essa constante C. E aí você encontra a sua constante C igual a 4. Repare, menor do que a anterior, né? Que foi 432. Mas aqui o meu n0 aumentou, né? Foi para 30, né? E aí, mas será, professor, que esse cara é o menor valor possível? Será que não tem outro valor possível? Aí, no caso de querer encontrar esse menor constante C, de tal forma que essa minha função t de n esteja limitado por esse C vezes n ao quadrado, aí nós podemos fazer outras coisas, né? E aí, nesse caso específico desse exemplo, o que, que vai acontecer? Ó? Eu vou partir aqui da definição formal da notação O grande, ó. 2n ao quadrado mais 30n mais 400 menor ou igual a c n ao quadrado, certo? Eu vou dividir os dois lados por n ao quadrado, então vai ficar aqui o n ao quadrado, 2n ao quadrado dividido por n ao quadrado fica 2, 3n dividido por n ao quadrado fica 30 sobre n, e 400 dividido por n ao quadrado, 400 sobre n ao quadrado. Menor ou igual, esse lado aqui, cn ao quadrado dividido por n ao quadrado, fica c. Aí nós vamos observar o seguinte, opa, o lado direito vai ser uma constante que eu vou escolher. O lado esquerdo é um valor que varia em função do n. Parece meio estranho, né? O lado esquerdo varia em função do n e o lado direito é uma constante. Então, nós vamos escolher esse C aqui. Então, nós temos que escolher um C desse lado daqui, uma constante que eu garanto que para qualquer valor de n, esse lado esquerdo não vai passar, não vai ser superior a n. A C, perdão, a C. Tá? E nós vamos observar o seguinte. Pessoal, qual é o comportamento do lado esquerdo quando o n aumenta? Será que o lado esquerdo, quando o n aumenta, aumenta ou diminui? Esse lado aqui, ó, 2 mais 30 sobre n mais 400 sobre n ao quadrado. Esse lado esquerdo, ele aumenta ou diminui quando o n aumenta? Se a gente observar, né, à medida que o n aumenta, esse fator aqui, 30 sobre n, diminui. E esse fator 400 sobre n ao quadrado também diminui. Consequentemente, quando o n aumenta, esse lado diminui. Ok, pessoal? Mas como eu quero encontrar uma constante C que seja maior do que esse lado, eu tenho que pensar qual é o maior valor que esse lado aqui ele pode assumir, tá?
E esse maior valor que esse lado esquerdo pode assumir vai depender do nosso N0. Ok, ó. Por exemplo, pela restrição de não negatividade, né, da minha função, eu sei que o N0 pode ser 1. E de fato, se eu utilizar esse N0 igual a 1, eu vou chegar lá minha constante da primeira forma que eu encontrei, né? Ó. E para n igual a 1, esse cara aqui fica 432. O C vai ser 432. Tá? Para n igual a 2, se eu considerar o n0 igual a 2, esse lado esquerdo vai ter 117. Então, minha constante, o máximo valor que esse lado vai assumir vai ser 117. Tá? Se eu considerar o n0 igual a 5, né? O n0 igual a 5, ao substituir aqui, vai dar 24, então eu vou escolher como minha constante C igual a 24. Então, repara que à medida que eu considero como meu N0 aumentando, até igual a 30, né? Que é o exemplo anterior, pois se eu substituir o N0 igual a 30, que no caso o N igual a 30, né? Eu vou ter como minha constante 3.5, tá? Repare que diferente desse daqui, né? Que para N0 igual a 30, né? A minha constante C foi 4, ali nós encontramos a constante, o valor C para o menor valor de C para o N0 igual a 30, né? Que não é 4, é 3.5. Então, repare que para esse exemplo aqui, o menor valor de C, ele vai estar muito relacionado com o valor de N0 que eu escolher, tá? Se eu pegar o menor valor de N0, então o meu C vai ser esse. Se eu quiser, na verdade, para N0 igual a 30, qual é o menor valor de C? 3.5. Mais uma vez, naquela outra forma que eu fui procurar o C e o N0, eu encontrei o C igual a 4, tá? Então, aqui nesse caso específico, não teríamos um menor valor de C para isso, porque esse valor de C vai estar muito relacionado à constante N0 que nós vamos selecionar. Ou seja, mais uma vez, N0 vão ser os valores que o N vai assumir a partir de N0, ok, pessoal? Então, a partir de N0 igual a 1, minha constante C tem que ser 432. Por quê? Porque é o maior valor que esse cara vai assumir. E, mais uma vez, à medida que o N aumenta, tá? Esse lado aqui diminui. E à medida que o N aumenta e tende ao infinito, olha, esse cara aqui tende a 0, esse cara tende a 0, tá, pessoal? Então, esse cara aqui está diminuindo à medida que o N aumenta. Então, consequentemente, o maior valor que ele vai assumir será com o menor valor que o N pode assumir. E qual é o menor valor que o N pode assumir? N0. O menor valor que o N pode assumir é N0, tá? E qual é o menor valor que o N pode assumir é N0. Mas qual é o N0 que eu vou escolher? Bom, se o N0 for 1, então esse lado, o maior valor que esse lado vai assumir é 432. Esse será a minha constante C. Se eu escolher o N0 igual a 2, estou repetindo aqui falando de um modo diferente, tá, pessoal? Se o N0 for igual a 2, esse lado aqui, o maior valor vai ser 117. Então vai ser esse valor que eu vou escolher como constante C. Se o N0 é igual a 5, esse lado aqui vai ter o valor 24. E esse vai ser o valor que eu vou escolher como minha constante C. Se o N0 é 30, esse lado aqui é 3.5. E vai ser esse valor que eu vou escolher como minha constante C. Ok, pessoal? Então, repare que eu posso ter diversos valores, né, para constante de acordo com o N0 escolhido. Isso para esse exemplo. Aí o cuidado que eu quero que vocês façam aqui, entendam esse raciocínio, porque dependendo da função pode mudar. Por exemplo, esse cara daqui, certo? Daqui minha função de complexidade do meu algoritmo, 3n² menos 27n. E aqui eu tenho, né, que eu quero provar que esse cara aqui é O de n². Ok? Ou seja, eu posso substituir tudo isso daqui e considerar apenas O de n². Formalmente eu preciso provar o quê? Que essa minha função, 3n² menos 27n, é menor ou igual a uma constante C vezes n² e maior ou igual a 0 para n maior ou igual a n0. Ou seja, a partir de n0, n a partir de n0, esse cara aqui é maior do que 0 e menor ou igual a C de n² para uma constante C e n0 que eu escolhi. Então aqui nesse exemplo, como no outro, né, a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar para quais valores de n esse cara aqui é maior ou igual a 0. Bom, fazendo isso daqui, né, colocando menos 27 para lá, fica mais 27. Cortando n com n, fica 3n maior ou igual a 27. E cortando 3 com 27 fica 9. Ou seja,
n maior ou igual a 9. Para esse cara aqui ser maior ou igual a 0, o n tem que ser igual a 9, ok, pessoal? Então vamos lá. Aqui, nesse cenário aqui, nós também vamos usar um artifício para tentar encontrar esse carinha daqui, tá? E aí nós vamos observar o seguinte, pessoal. Vocês concordam comigo que 3n ao quadrado menos 27n é menor ou igual a 3n ao quadrado? Tá? Porque repare, ó, aqui eu tenho menos 27 vezes n. Eu já sei que o n ele vai ser maior ou igual ao n0. E o n0, a gente sabe que é uma constante positiva. Então, eu sei que esse fator aqui, menos 27n, ele vai ser sempre negativo. Não tem nenhuma possibilidade de menos 27n ser positivo. Teria se o n pudesse ser negativo, mas no caso não pode, tá? Porque o n é maior ou igual a n0 e o n0 é uma constante positiva. Então, esse fator menos 27n vai ser sempre negativo. Ele está sempre removendo do lado esquerdo. No momento que você descarta esse cara, fica 3n ao quadrado, esse lado aqui é maior ou igual a esse lado daqui, tá? E isso é verdade para n maior ou igual a 1, tá? Isso aqui é verdade para n maior ou igual a 1, tá? Consequentemente, eu já sei a minha constante C. A minha constante C é 3. Mas que é um n0? Ó, isso daqui eu sei que é verdade para n maior ou igual a 1. E a restrição de não negatividade é verdade para n maior ou igual a 9. Consequentemente, o n0 que eu vou escolher é 9. Porque eu sei que para n maior ou igual a 9, isso aqui é verdade. E para n maior ou igual a 9, isso aqui também é verdade. Porque, repare, ó, isso aqui é verdade para n maior ou igual a 1. Logo, também vai ser verdade para n maior ou igual a 9. Ok, pessoal? Então, aqui eu descubro minha constante C, 3, e o n0 igual a 9. E eu pergunto, professor, será que essa constante realmente é a menor constante C? Será que não tem nenhuma outra constante C aqui menor do que 3? Como é que a gente faz para descobrir ou mostrar que não existe ou que existe? Pego aqui, ó, definição formal, né? 3n ao quadrado menos 27n menor ou igual a 100 ao quadrado, divido por n ao quadrado. Pessoal, se fosse n à terceira, dividir por n à terceira, ok? Para que eu só estou dividindo? Porque eu quero eliminar, eu quero deixar do lado direito somente a constante C, ó. Certo? Ó. N ao quadrado vai embora, quando eu divido por n ao quadrado, fica só minha constante C. E aí aqui fica 3 menos 27n. E aí o que vai acontecer? Idêntico ao anterior, eu tenho que pegar como minha constante C o maior valor que esse cara aqui vai assumir. Qual o maior valor que esse cara aqui vai assumir? Vai ser minha constante C, certo? E aí a gente vai observar o seguinte. Primeiro, lá na questão anterior, a gente viu que à medida que o n cresce, o lado esquerdo diminuía, tá? E era por isso que nós pegamos o menor valor de n para poder descobrir a constante C, que foi no caso n0, né? Então, por isso que lá, se n0 foi igual a 1, a constante C é tal. Se n0 foi igual a 2, minha constante C é outra. Lá, como esse lado esquerdo, na outra questão, né? Como esse lado esquerdo diminuía à medida que o n crescia, né? E à medida lá, vou voltar aqui, tá? Só para um momentinho, tá? Aqui, ó. Como nesse exemplo aqui, à medida que o n cresce, esse lado esquerdo diminuía, né? Consequentemente, o maior valor que esse lado aqui vai ser para o menor valor possível de n, que no caso é n0. Então, por isso que eu fiz aqui, para n0 igual a 1, a constante C vai ser tal, n0 igual a 2, e assim sucessivamente. Naquele outro exemplo lá, ó, vai acontecer o contrário, né? O maior valor que esse cara aqui vai assumir vai ser quando o n crescer, tá? Porque quando o n cresce, esse fator aqui diminui, e esse fator está tirando do 3, é 3 menos esse fator, 27 sobre n, mas só que à medida que n cresce, 27 sobre n diminui, tá? E quando o n tende ao infinito, esse valor vai para quanto, pessoal? Para 0, tá? Porque aqui 27 é uma constante. Quando o n tende a infinito, esse cara aqui tende a ir para 0. Então, qual o maior valor que esse cara vai assumir? O maior valor possível vai ser para um n muito grande, ou seja, um n tendendo ao infinito. Consequentemente, aqui vai dar 0 e a minha constante C vai ser 3. Consequentemente, pessoal, 3 é o menor valor que a minha constante C pode assumir, tá, pessoal? Para n igual a 0, né, por causa da restrição de não negatividade. Isso daqui eu provo que, sim, para esse exemplo, o menor valor da minha constante C é 3.
para n maior ou igual a zero, tá, pessoal? Que diferente da outra, né, que a menor constante C possível dependia do valor de n0, aqui não, tá? Aqui na menor constante C é 3 mesmo, certo? Não existe, não tem nenhuma outra possibilidade para qualquer outra constante C, 2.5, 2.9, para n a partir de 9, esse cara aqui vai ser menor do que a minha constante C. Ok, pessoal? É só observar que para n igual a 10, aqui fica 2.7. Aqui vai ficar 0.3, né? Entendeu? Não, na verdade, à medida que o n tem... como falei, quando o n for bastante grande, aqui vai ficar um valor muito, muito... Se eu pegar aqui 2.9, só um exemplo, 2.9, ok? 2.9, quando vai chegar um ponto que esse cara aqui vai ser igual a zero. É isso que eu tô querendo dizer, tá? E o 3 não é menor que 2.9, ok? Então, o menor valor constante é 3. Ok, pessoal? Voltando agora aqui. Essa é a notação O grande. Como eu falei, normalmente relacionada ao pior caso. Então, lá naquelas funções de complexidade, ele utiliza a complexidade de pior caso. Então, quando alguém falar a complexidade do algoritmo é O de alguma coisa, a gente já sabe. O pior caso desse algoritmo é O aquela função, tá? A gente viu que o Google Sort ele tem a complexidade no pior caso, lá uma função, né, que eu não lembro exatamente qual a função, mas era uma função quadrática, o TDIN é uma função quadrática, depende das constantes, e nós podemos dizer a complexidade do pior caso do Google Sort é O de n ao quadrado. A mesma complexidade do pior caso é para o insert sort, que a gente viu e chegou na função, é uma função quadrática, não lembro exatamente qual é a função, mas era quadrática. E nós podemos dizer que a complexidade do insert sort no pior caso é O de n ao quadrado. Tá? E na verdade nem precisa dizer que do pior caso é O de n ao quadrado. A gente só fala complexidade do Google Sort e do insert sort é O de n ao quadrado. Porque já está dizendo que é do pior caso. Beleza, pessoal? Bom, continuando aqui. Esse aqui eu vou deixar os exemplos para fazer depois, tá, pessoal? Minha garganta tá ruim. Agora tô tentando lembrar se essa aqui é ômega ou é teto. Acho que é ômega. E às vezes eu me confundo com essas letras gregas. Ômega, teto. Eu acho que é ômega. É ômega. Acho que é ômega. Ômega, tá? Olha lá, classe ômega. Se tiver errado, depois eu vou. Ômega. A classe ômega. Deixa eu só pesquisar aqui, pessoal. Letra ômega. Só um instante, tá, pessoal? Exatamente, é ômega. A classe ômega de G de N, pessoal, o mesmo raciocínio da classe O. Só que aí nós não queremos substituir a nossa função f de n por um limite superior. Nós queremos substituir a função f de n por um limite inferior. Olha aqui, ó. A função f de n é ômega de g de n se existe constante positiva c e n0, tais que f de n sempre é menor ou igual a c de g de n, para todo n maior ou igual a n0. Tá? E, consequentemente, esse cara tem que ser positivo, maior ou igual a zero, tá, pessoal? Então, essa classe ômega, tá? Bom, só repetindo aqui, eu acho que esse texto aqui é legal, dizendo que f de n pertence à classe ômega de g de n, então f de n cresce no mínimo tão lentamente quanto g de n, tá? Esse gráfico aqui é sempre bom, esses gráficos são excelentes, porque ele mostra exatamente isso, o comportamento da função, mais uma vez, esse cara aqui é n0, tá, pessoal? A partir de n0, ou seja, a minha função f vai estar sempre acima da c vezes g, ok, pessoal? Significa que esse cara daqui, essa minha função g, é um limite inferior para minha função f, ok, pessoal? Consequentemente, eu posso, ao invés de estar falando, utilizando que a complexidade do melhor caso do meu algoritmo é uma função tal, a gente fala é ômega de g, tá? A complexidade do meu algoritmo do melhor caso é f de n. Nós utilizamos ômega de g, porque aí já está dizendo que aquela função, no melhor caso, o g vai ser um limite inferior do tempo do algoritmo no melhor caso. Por isso que eu coloquei relacionado ao melhor caso. Ok, pessoal? Ao melhor caso.
Então aqui, da mesma forma que nós fizemos para notação orgânica, a gente quer provar que a gente pode descartar as constantes, tal, e chegar num fator que vai estar relacionado ao melhor caso do algoritmo. Ok, pessoal? Então, aqui eu vou de novo, voltando lá, tá, pessoal? Agora vamos aqui de novo, ó. Eu vou pegar a mesma função lá, tá, pessoal? A mesma função que eu peguei para os outros. E vou mostrar que esse cara daqui, ele é ômega de n ao quadrado. Veja, pessoal, ele é O de n ao quadrado e ômega de n ao quadrado? Isso, tá? Ou seja, essa função aqui nós podemos... Já eu vou resumir isso daqui, porque que essa função aqui... O que significa ela dizer que é O de n ao quadrado e vamos provar que ela é ômega de n ao quadrado, tá? Em outras palavras, literalmente pode substituir esse cara aqui por n ao quadrado, tá? Então vamos lá. Eu preciso provar que esse cara daqui é ômega de n ao quadrado, tá? Formalmente é isso daqui, né? Existe constante c em n0, tal que a minha função 2n ao quadrado mais 30n mais 400 é maior ou igual a c n ao quadrado, é maior ou igual a 0, ok? Primeira coisa, a questão lá do... a gente não vai precisar... Aqui eu não coloquei a questão do... Quais são os valores de n para que isso aqui seja positivo, porque a gente já fez na questão passada, tá, pessoal? N a partir de 1, ok? Então vamos lá. Como é que eu encontro essa constante c? Aí eu vou usar um raciocínio, um artifício semelhante a da que a gente fez da outra questão, né? Porque repare, ó. Se eu eliminar esse cara e esse cara, me fica 2n ao quadrado. E eu garanto que como n, mais uma vez, o n a partir de n0 positivo, né? Isso aqui são tudo positivo. Eu sei que esse cara aqui vai ser sempre menor ou igual a esse cara daqui. Sempre, sempre. Ah, pessoal, para n igual a 1, esse cara vai ser estritamente maior. Não tem problema, tá, pessoal? Não, aqui tem que ser maior. Não, é menor ou igual. Isso aqui não está errado. Se esse cara aqui é maior do que isso, matematicamente não está errado, tá, pessoal? Menor ou igual, ok? Então, consequentemente, eu encontrei essa minha constante c, ó, que faz com que o n ao quadrado seja menor ou igual ao lado direito. C é igual a 2. Isso aqui é válido para quanto? Para n maior ou igual a 1. Para n igual a 1, esse cara vai ser maior que esse daqui. Então, para provar que esse cara daqui é ômega de n ao quadrado, a minha constante eu mostro dessa forma, né? Só mostrar c é igual a 2, n0 é igual a 1. Quiser, faço... Não vale, pessoal, pegar uma tabela, ó, uma tabela e fazer para n igual a 1, para n igual... Aí você calcula, ou seja, encontrar essa constante c a partir de tabela substituindo por valores de n. Isso não é, você não está provando que isso que para essa constante c que você for escolher vai ser menor ou igual a isso. Não prova, tá? Você tem que utilizar, como eu falei aqui, utilizar um artifício. No caso foi mostrando, né, que esse cara aqui é sempre positivo e esse cara aqui é sempre positivo. Se eu eliminar ficar 2n ao quadrado, isso matematicamente falando é menor do que isso, independente do valor de n, independente de um exemplo que você coloque n igual a 1, igual a 2, igual a 3. Isso aqui é verdade. Então, você, para encontrar as constantes c, você tem que mostrar que isso daqui é verdade para qualquer valor de n. Positivo. Positivo. Então, aqui eu encontrei isso, tá, pessoal? Aí vem aquela pergunta agora. Como aqui eu estou na notação ômega, lá na notação eu perguntava, esse c é o menor valor possível? Aqui, como eu estou aqui no limite inferior, a pergunta é, será que esse C aqui é o maior valor que C que essa desigualdade é válida? Será que não tem nenhum valor de C que esse cara vai estar mais próximo aqui? E é isso que eu vou fazer aqui, ó. Como é que a gente prova que, como é que a gente prova que esse C igual a 2 é o maior valor de C, que isso aqui é verdadeiro? Ou a gente encontra esse C? Fazendo isso aqui, ó. Mesma coisa que a gente fez na outra questão. Não. Pega a definição formal da notação ômega, divido por n ao quadrado, fica c menor ou igual a 2 mais 30n mais 400n ao quadrado. Por que nós dividimos por n ao quadrado? Para que a constante c fique sozinho aqui, ó, a desigualdade. E aí nós vamos pensar o seguinte, ó. Se eu quero encontrar a maior constante c que esse cara vai assumir, eu tenho que pensar qual é o menor valor que esse cara vai assumir. Repare que lá na outra questão era o contrário. Eu queria pegar a menor. Se me permitir, eu vou voltar aqui, tá? Legal. Importante. Aqui, ó.
Como eu queria encontrar a menor constante C, como C está do lado direito de menor ou igual, né? A menor constante C, para que isso seja maior do que isso, vai ser quando esse cara aqui for o maior valor possível, tá? Então, o maior valor possível que esse cara pode assumir vai ser minha menor constante C, tá? E aqui, voltando lá para outra, né? Aqui. Então aqui a maior constante C que esse C pode assumir será o menor valor que o lado direito vai assumir, pessoal. Para que exatamente o menor valor eu vou escolher exatamente com a minha constante C. E qual o menor valor que esse lado vai assumir? Bom, nós vimos da outra questão que à medida que o n cresce, esse cara diminui. Então qual o menor valor que esse cara vai assumir? Para n bem grande, ou seja, n tendendo ao infinito. Então, quando n tende ao infinito, esse cara é zero e esse cara também é zero. Então, o menor valor que esse cara pode assumir, o lado direito, é 2. Então, vai ser exatamente esse o maior valor que a minha constante C pode assumir, que isso daqui vai ser verdadeiro, tá, pessoal? Ok, pessoal? Deu pra... e agora que era outra questão, mesminha, né? Agora, provar que 3n ao quadrado menos 27n é ômega de n ao quadrado. Formalmente, é encontrar a constante C em n0, tal que isso daqui seja verdadeiro. Tá? Aqui eu estou só repetindo aquela questão para esse cara ser positivo, né, maior ou igual a 0. O n tem que ser maior ou igual a 9, ok? E aí, o que eu vou fazer aqui? Atenção aqui, ó. Eu vou observar esse cara daqui, pessoal, ó. A partir de n maior ou igual a 27, pessoal, a partir de n igual a 27, esse cara daqui, ó, esse cara daqui vai ser maior, sem ser o negativo, só olhando só n vezes n, vai ser maior que 27 vezes n, a partir de 27. N vezes n vai ser maior que 27 vezes n. Consequentemente, o lado aqui esquerdo vai estar, esse menos aqui vai estar retirando mais de 3n ao quadrado do que do lado direito. Ok, pessoal? A partir de n, a partir de 27. N a partir de 27. Porque para n igual a 26, n vezes n vai ser 26 vezes 26. Aqui, 26, aqui vai ser maior. Então, a partir de n7, esse cara aqui, ó, é menor do que esse cara. Isso é verdade para qualquer valor de n a partir de 27. Aí, o que eu vou fazer? Ó? N vezes n, fica n ao quadrado, menos 3n ao quadrado, 2n ao quadrado. Menor ou igual a 3n ao quadrado menos 7n. Então, a minha constante C é 2. Para n, 0 qual? 27. Tá? Aqui, para manter a restrição de negatividade, eu tinha que ser que o n tinha que ser a partir de 9. Aqui, o n tem que ser a partir de 27. Consequentemente, o meu n0 vai ser 7. Pessoal? Porque como aqui é verdade para n maior ou igual a 9, vai ser verdade para n maior ou igual a 27. Ok, pessoal? Então, aqui eu encontro a minha constante C igual a 2 para n0 igual a 27. Aí vem aquela pergunta, né? Será que essa constante C igual a 2 é a maior constante C possível para esse caso? Aí o que a gente faz? Fazendo aquela jogadinha, né? Pegamos a definição formal, ação ômega, dividindo por n ao quadrado, para exatamente isolar essa constante C aqui. E aí nós vamos pensar, né? Qual é o menor valor que esse cara aqui vai assumir? Qual é o menor valor? Aí alguém pergunta, o menor valor vai ser, qual o maior, o menor valor? Qual o menor valor que esse cara vai assumir? Certo? Olha atenção aqui, ó. O menor valor que esse cara vai assumir, certo? Vai ser quando o n cresce ou quando o n não, ou melhor, quando o n decresce. Quando o n cresce ou quando para valores menores de n, né? Porque repare, quando o n crescer, 27 sobre n tende a zero. Como tem um negativo aqui, à medida que o n cresce, esse cara aqui faz o que? Diminui, aumenta, perdão, pessoal, aumenta, né? Que à medida que n cresce, 27 sobre n diminui e, consequentemente, ele está tirando menos do 3. Ó, 3 menos 27 sobre n. Então, à medida que o n cresce, 27 sobre n diminui e eu estou tirando menos dos 3. Consequentemente, quando o n cresce, esse cara aqui cresce. Mas ele está interessado no menor valor possível para esse cara. Então, o menor valor possível vai ser o menor valor que o n pode assumir.
Aí nós vimos que o n aqui tem que ser a partir de 9 pela restrição não negatividade. Mas a gente pensa, ó, se o n for 9, é o menor valor pela restrição de negatividade, 27 sobre 9 dá 3, 3 menos 3, 0. Opa! O c é uma constante positiva, ela não pode ser 0. Consequentemente, eu sei que o meu n0 não pode ser 9. Pessoal, tem que ser o quê? A partir de 10. Porque para 10, ó, 27 sobre 10 dá 2,7. E 3 menos 2,7 fica 0,3. Essa é a minha constante c. E o meu n0 é igual a 10. Ok, pessoal? Entenderam aqui por que eu não pude utilizar o 9 aqui, ó, pela restrição da negatividade, o menor valor de n é 9. Certo? Só que se eu substituir o 27 sobre 9, dá 3, 3 menos 3, 0, e minha constante C não pode ser 0, tem que ser uma constante positiva. Então, e como o N0, né, tem que ser inteiros, né? Então, eu pego o próximo, que é 10, exatamente para que esse cara aqui seja extremamente maior que 0, tá, pessoal? Então, que o menor valor que C vai ser 0,3. Então, repara, nesse caso aqui, foi mais fácil obter essa constante C, mas não é o menor valor de C. O menor valor de C é 0,3. Ok, pessoal? Voltando aqui. Depois eu deixar esses exemplos. E aí, vamos lá, pessoal. A última classe de notação é a notação θ. Essa notação θ, pessoal, na verdade é a junção da notação ômega com a notação O grande. Ó, ok? Que é para uma função f de n, ele... só um minutinho, pessoal. Só lembrando aquela no algoritmo de ordenação, né, que nós vimos, o bubble sort, no pior caso, ele também é uma função quadrática, lembra? Então, o bubble sort lá, a gente fala que o bubble sort ele é ômega de n ao quadrado. Ele está dizendo que no melhor caso, ele é uma função quadrática. O insert sort, no melhor caso, é uma função linear. Aí nós dizemos que o insert sort é ômega de n. Tá? Por quê? Porque ele, no melhor caso, a gente sabe que o melhor caso é uma função linear. E aí, na função linear, ele é ômega de n. Tá? Já o bubble sort, no melhor caso, ele é ômega de n ao quadrado. O bubble sort, no pior caso, é O de n ao quadrado. O insert, O de n ao quadrado. No melhor caso, o bubble sort é ômega de n ao quadrado. E o insert sort é ômega de n, tá? E aí eu falo isso porque nesses casos específicos, é o caso que aconteceu com o bubble sort, é o caso que no melhor e pior caso, ele é O da mesma função g, né? Porque, no melhor caso, o bubble sort é ômega de n ao quadrado, e no pior caso, é O de n ao quadrado. Então, nesses casos que o algoritmo, no pior e no melhor caso, ele ômega e O da mesma função g, no caso n ao quadrado, nós dizemos que ele é θ. Então, o bubble sort, a gente diz que a complexidade dele é θ de n ao quadrado, porque nós estamos dizendo que, nesse caso, o pior e melhor caso do algoritmo, ele é quadrático, tá, pessoal? Que é exatamente essa definição de classe θ. Classe θ é uma junção da ômega com a O. Porque exatamente, ó, existe constante positiva C1 e C2 e N0, tal que essa função f de n, que é a nossa função de complexidade, ela é menor ou igual a C2 vezes G e maior ou igual a C1 vezes G, positiva, né? Para n a partir de N0, tá, pessoal? Isso daqui, ó, seria mais ou menos isso que ia acontecer, ó. A partir de N0, a minha função f está meio que sendo tipo o sanduíche, né? Está sendo esmagada por aqui é C1, tá, pessoal? Aqui é C1. C1 de G e C2 de G. Tá? Ou seja, a minha função f eu posso, né, substituir quando eu falo que é θ de G por essa minha função G. E da análise de complexidade, nós utilizamos essa notação θ para indicar que o algoritmo, no melhor e pior caso, ele tem a mesma complexidade, tá? Como é o caso do bubble sort. O insert sort, eu não posso falar que o insert sort é θ de alguma coisa, não, tá, pessoal? O insert sort é O de n ao quadrado e ômega de n ao quadrado. Ômega de n, perdão. É O de n ao quadrado, pior caso, n ao quadrado, e é ômega de n. No melhor caso, é uma função linear.
Beleza, pessoal? E evidentemente aqui, ó, voltando aqui para evidentemente, se eu for pegar uma função que ela não representa, não representa uma complexidade de um algoritmo, é só uma função qualquer, como essa daqui, e aqui com a notação asintótica a gente prova que nós podemos desconsiderar mais uma vez as constantes, os termos de baixa ordem e as constantes e só olhar para esse fator aqui, independente se isso aqui é menos ou mais, tá, pessoal? A gente substitui e diga, ó, esse cara aqui ele cresce tão rapidamente quanto o n quadrado e como da mesma forma ele cresce, na verdade, ele pode substituir esse cara pela função n ao quadrado, tá, pessoal? Porque aqui, repara que eu provei que esse cara daqui é O de n ao quadrado em ômega de n ao quadrado. Então, em certa forma, eu estou dizendo o seguinte, essa função t de n é θ de n ao quadrado, tá, pessoal? Exatamente a definição de θ. Estou confundindo com as letras gregas aqui, mas é θ aqui, ó, θ. Para provar que uma função f de n é θ de g, eu tenho que provar que ele é O, que é esse lado aqui, e depois provar que ele é ômega. Exatamente o que eu fiz aqui, ó. Então aqui eu posso dizer que essa função t de n, 3n ao quadrado menos 7n, é θ de n ao quadrado, porque ela é O e ômega de n ao quadrado, tá, pessoal? Beleza? Então a função não, a classe θ é quando f de n é O de g e ela é ômega de g. Mais uma vez, ó, O, esse lado aqui, ó, o lado direito, e ômega, esse lado esquerdo. Beleza, pessoal? Esse aqui é esse exemplo. Isso aqui é questão de transitividade, pessoal. Não sei se eu vou falar, porque está passando mais de uma hora essa aula. Eu queria a transitividade fala o seguinte: se eu tenho uma função f de n, isso vale tanto para a classe O, ômega e θ, né? E eu provo e mostro que ela é O de g de n. Tá? E essa função g de n é O de h de n, então f de n ela vai ser O de h de n. Isso é fácil a gente verificar porque quando eu digo que a função f de n é O de g de n, eu estou dizendo que o g de n é um limite superior para f de n. Quando eu digo que g de n é O de h de n, eu estou dizendo que h de n é um limite superior para g de n. Ora, se h de n é um limite superior de g de n e g de n é um limite superior para f, consequentemente, h de n é um limite superior para f. Portanto, f de n é O de g de n, ou pertence à classe O de h de n. A mesma coisa vai acontecer para o ômega, né? Se eu digo que f de n é ômega de g de n, ou seja, g de n é um limite inferior para f de n, e eu sei que h de n é ômega g de n é ômega de h de n, ou seja, h de n é um limite inferior para g de n, consequentemente, h de n vai ser um limite inferior para f de n. Logo, f de n é ômega de h de n. Por fim, aqui o θ, né? Forma semelhante. Bom, vou nem repetir aqui, mas se o f de n é θ de g de n e g de n é θ de h de n, consequentemente, ele está dizendo aqui, por isso daqui, está dizendo que g de n está meio que encaixotado, né, como se fosse aquele sanduíche, entre duas constantes em h de n. E aqui eu estou dizendo que o f de n também está encaixotado, mas em relação à função g de n. Ora, se o f de n está encaixotado pelas constantes C1 e C2, pela função g de n, e g de n está encaixotado por alguma constante também C1 e C2, por h de n, consequentemente, f de n vai ser também encaixotado pela função h de n. Quando fala encaixotado, existe aquelas constantes C1, C2, né? Onde você vai multiplicar o g de n por C1 e vai ser maior que f de n, e C2 você vai multiplicar por g de n e vai ficar menor do que f de n. Por isso que eu estou falando encaixotado assim. O f de n vai estar entre o g de n multiplicado por essa constante. E aí, pessoal? Bom, isso aqui é óbvio, né? Que f de n ele é O de f de n, né? Evidente, né? E f de n é ômega de f de n e f de n é θ de f de n. Isso aqui isso aqui é interessante. Ó. Se f de n pertence a θ de n, se somente se
G de N pertence a θ de f de n. Isso aqui depois eu até arrumo uma questãozinha para provar, né? É legal. E a simetria transposta é quando eu tenho f de n sendo O de G de n, né? Significa que G de n é um limite superior para f de n. Ora, se G de n é um limite superior para f de n, consequentemente, f de n é um limite inferior para G de n, né? Então ele fala, ó, se f de n é O de G de n, se somente se G de n é ômega de f de n. Isso aqui dá para provar facilmente, né? Porque, mais uma vez, G de n é um limite superior, ou seja, C vezes G de... existe uma constante C multiplicada por G de n, que vai ser sempre maior que f de n, a partir de uma constante de zero. E aqui eu estou mostrando que vai existir uma constante C, multiplicado por f de n, que vai ser sempre menor que G de n. Tá, pessoal? Isso aqui é tranquilo. Beleza? E aí, voltando aqui, ó. Então, pronto. Aí, pessoal, só para fechar aqui, aí acontece o seguinte, ó. Quando nós estivermos com um algoritmo desse tipo aqui, tem 3 só, né? Ele faz um monte de coisa aqui dentro. A gente já sabe o seguinte, não precisa calcular toda aquela questão de quantas operações básicas esse algoritmo faz. A gente sabe, opa, peraí. Se ele tem 3 for um dentro do outro, tudo em função de n, então eu já sei que essa minha função de complexidade vai ser uma função de ordem 3. Eu não sei como é que vai ser 3n a terceira, mas eu não sei. Porque vai depender do que seria esse monte de coisa. Mas eu sei que é uma função de ordem 3, uma função polinomial de ordem 3. Então, quando eu olho um algoritmo desse, eles têm esses 3 for aninhados um dentro do outro, eu posso dizer o seguinte, ó, cara, a complexidade desse cara é O de n a terceira, certo? Claro, supondo, né, na situação de pior caso, né? E, na verdade, claro, se tivesse um if que ele termina, você teria que ver a situação de melhor caso. Mas vamos supor que não tivesse nenhuma seleção aqui dentro, ele fosse executar exatamente esses 3 for. A gente não precisa exatamente calcular, a gente vai olhar, esse cara aqui é O de n a terceira, cuidado, apesar de ser considerado rápido, em comparação com a exponencial, mas pode ficar lento, né? Okay? Igual aqui, ó, opa, esse aqui eu tenho 4 for. Qual é a função de complexidade exatamente? Eu não sei, mas eu sei que no pior caso, supondo que não tem nenhuma seleção aqui, tá? Que ele vai realmente executar tudo isso, eu sei que esse cara aqui é O de n ao quadrado. Na verdade, eu posso dizer que ele é θ de n à quarta, né? Porque eu sei que ele vai executar exatamente θ de n à quarta. Esse aqui também, se não tem nenhuma seleção aqui, ele vai realmente executar essa quantidade, eu digo que ele é θ de n à terceira, tá? Porque ele vai realmente executar em função de uma função polinomial de ordem 3, tá, pessoal? E aqui da mesma forma, o j aqui está em função do i, mas a gente já viu que isso daqui no final, mesmo que o j está em função do i aqui, a gente já viu que isso aqui vai dar uma função quadrática. Qual o valor da função de complexidade exatamente? Eu não sei. Mas eu sei que isso aqui é θ de n ao quadrado. Ok, pessoal? Θ por quê? Porque aqui não tem uma situação de melhor e pior caso. Ele vai executar exatamente θ de n ao quadrado. Tá, pessoal? Então, isso daqui, pessoal, é o seguinte. Até eu acho que eu já tinha falado que, em geral, considerando o algoritmo mais eficiente que o outro, se o tempo de execução do seu pior caso apresenta uma ordem de crescimento mais baixa, né? Então, comparado com o Bubble Sort e o Insert Sort, nós podemos dizer que esses dois caras têm a mesma... Eles estão no mesmo patamar, porque no pior caso, eles são O de n ao quadrado, tá? Só que o Bubble Sort é pior, porque nós vimos, né, que ele é θ de n ao quadrado. Consequentemente, o pior e melhor caso executam na mesma ordem, mas quando olhamos só o pior caso, eles são de mesma... na verdade, o Bubble Sort, no caso médio, ele é bem mais lento do que o Insert Sort, tá? Mas quando olhamos só o pior caso, eles são de mesma ordem. Tá? E em convencionoso, pessoal, que o algoritmo é eficiente quando sua complexidade é O de n, é um polinômio, tá? O de n elevado a k, né? Para 1k maior ou igual a zero. É o que zero. Ou seja,
todo algoritmo que que a complexidade dele é O de N a K, né, é considerado eficiente, é considerado rápido, tá, pessoal? Mais uma vez, porque na verdade queremos evitar que seja O de 2 elevado a N. Queremos evitar que seja O de N fatorial, tá, pessoal? Pessoal, e fechando aqui, eu acho que eu falei demais, eu vou deixar para uma aula de 1 hora. Aqui, a atividade de semana é essa questão aqui, ó. Seja o f de n, g de n funções assintoticamente não negativas. Acho que estou nervoso. Assintoticamente não negativa. O que é função assintoticamente não negativa? Função que não pode ser. Que tem a restrição de não negatividade, tá, pessoal? Ele fala assintoticamente, que tá assim, ó. Essas duas funções são funções que tem a restrição de não negatividade, tá, pessoal? Então, vai considerar um n0. E a partir desse n0, essas funções são sempre positivas. Em nenhum momento elas ficam negativas. Então ele fala, usando a definição de θ, só lembrando, a função de θ é quando ela é o O e o ômega ao mesmo tempo. Aí prove que o máximo de f de n vezes g de n é igual ao θ de f de n mais g de n. Tá, pessoal? Ou seja, isso aqui é verdadeiro, certo, pessoal? Prova que isso vai ser verdade, na verdade. Prova que isso é verdade a partir de um n0, né? Isso aqui vai ser verdade. E f de n, o máximo de f de n e g de n. Tá? Isso aqui para n, depois eu vou até escrever de novo bem direitinho. Que na verdade é o seguinte, vai existir um n0, né? Esse n0, e essas funções vão ser assintoticamente não negativas, né? E a partir desse n0, que essas duas funções são assintoticamente não negativas, provar que isso aqui vai acontecer, tá, pessoal? Ou seja, a partir de um n0, o n maior igual a n0, essas funções vão ser assintoticamente não negativas, e esse cara vai ser verdadeiro. Beleza, pessoal? É isso, certo? Atividade de semana. Acho que eu falo muito rapidamente. Eu tô tentando. Ver se eu tô nervoso hoje, não sei. Bom, é isso, pessoal. Se cuidem. A gente fica se conversando no Moodle. Telegram. Valeu, pessoal.